E lá vamos nós conversarmos mais uma vez sobre as histórias que envolvem sonhos, duplos, viagens, a impossibilidade do amor, a luta contra a velhice e a imortalidade. Hoje ninguém sabe que pode estudar por conta própria. Só por ficar em uma sala de aula com um professor, as pessoas acham que estão estudando. As universidades, que já foram cidades do saber, se transformaram em agências de emissão de patentes. Nada vale menos do que um título universitário. Histórias desmesuradas do Adolfo Bioy Casares. Mais um livro nessa empreitada de ler a obra completa desse autor. Se você não sabe do que eu estou falando, é porque não está inscrito neste canal. Portanto, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com os seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. Eu venho lendo a obra completa do Adolfo Bioy Casares desde 2020. Esse aqui é o último volume e vamos tratar hoje apenas do livro de contos Histórias Desmesuradas. Para verem o projeto desde o início, eu vou deixar no card e na descrição do vídeo o link para a playlist desse projeto. Essa coletânea de hoje foi publicada em 1986 e é composta por 10 histórias, com aquele mesmo estilo dos anteriores, sempre puxando para o lado do fantástico, com pitadas de humor e sem deixar, como disse logo na abertura, de tratar de temas que lhes são caros. Como eu fiz em todos os outros livros de contos desse projeto, eu vou começar agora rapidamente conversando com vocês, falando um pouquinho sobre o mote de cada um dos contos e lá no final eu dou a minha opinião sobre o livro num contexto geral. O primeiro conto contido aqui se chama Plano para uma Fuga ao Carmelo. Se passa em um mundo, se passa numa ideia, na verdade, em que a humanidade foi dividida em 3 períodos históricos. E nesse momento eles estão vivendo neste último período, que surge a partir do abandono das crenças nos deuses, ou das crenças em Deus. A história começa quando o professor Félix Hernandes, um homem cheio de contradições, ele é um personagem muito contraditório, que não gosta de pessoas que acordam tarde, mas ele não quer acordar a Valéria, porque ela gosta de dormir até tarde. Ele se considera afortunado por viver com Valéria, que é um estudante. Enquanto ele prepara o café da manhã, ele se lembra que Valéria vai defender a sua tese sobre os 3 períodos, que ela não deve de forma alguma esquecer. O primeiro período é quando o homem acreditava que a felicidade dependia de Deus e matava por razões religiosas. O segundo período é quando o homem acreditava que a felicidade dependia da forma do governo e matava por razões políticas. E o terceiro período, que é o período atual, onde o homem descobre o que sempre soube, que a felicidade depende da saúde e começa a matar por razões terapêuticas. Mas em meio a isso, o Félix terá que fugir, porque existe um burburinho, um boato de que eles estão exterminando os velhos, que na visão do livro aqui já não tem saúde. Esse conto se parece muito com um livro dele que eu já resenhei aqui, um livro que eu gosto muito, que eu considero um dos melhores do Adolfo Bioy Casares, que é um livro chamado Diário da Guerra do Porco. Lá naquela história, eles também estão exterminando os velhos, por motivos parecidos com o desse conto aqui. Mas a história lá é muito mais ampla, é um romance, ou dependendo do tamanho, é uma novela. O segundo conto, Máscaras Venezianas, é uma obra que ela se aprofunda no reino do fantástico através da teoria da multiplicação dos seres humanos, utilizando o método de formação de clones a partir de uma célula humana. Falando assim nos dias atuais, parece uma coisa comum,
Ouve-se falar muito de clone, sabe-se de como produzir um clone, dessa questão da célula. Mas a gente precisa lembrar que esses contos foram escritos nos anos 80, onde não era tão comum e nem tão difundido essa questão da clonagem humana. O protagonista dessa história é um jovem jornalista que ele sofre fisicamente pelo amor da sua vida. Uma jovem cientista que se chama Daniela, uma cientista promissora. Durante anos, esse protagonista ele procurou o amor da sua vida e ele não encontrou. Ele vagou procurando e não encontrou. Até que ele encontra então a Daniela e ele sabe, sente na hora lá, que ele não precisa procurar mais ninguém. Ele encontrou o amor da vida dele. Acontece que a partir do momento que ele encontra a Daniela e que ele começa a ter um relacionamento com ela, ele começa a sofrer de uma febre tenebrosa. Então, qual é a ligação? Ele está sofrendo por amor? O que essa Daniela tem? Por que ela faz ele sentir essa febre toda? Precisa ler o conto, né? No conto Histórias Desmesuradas, que é o conto que dá título à coletânea, o narrador persegue o professor Haeckel por toda a Europa durante anos, por ordem do seu editor em Buenos Aires. Ele é um jornalista. Na verdade, não durante anos, né? Durante meses. Vai dar aí no todo um ano que ele está procurando esse professor Haeckel. O narrador ele vai se encontrar, em certo momento, em uma tempestade de neve, na Suécia ou Suíça, uma coisa assim, quase perdido, quando ele vê algumas luzes à sua esquerda e ele vai para lá. Lá é um bar e ele vai querer saber aonde que vende correntes para ele colocar no pneu, tá nevando muito. E ao entrar nesse bar e tomar um copo de aguardente com aspirina, porque ele está com uma dor de cabeça tenebrosa, os frequentadores daquele bar aconselham ele que durante esta tempestade, se ele precisar de ajuda, vai ter uma casa nas montanhas. E ele deve ir para lá e pedir ajuda para o professor. Esse professor é o professor Haeckel que ele está procurando. Então, após ele sair do bar e continuar essa viagem, depois de algumas horas de marcha, ele vai sentir que um enorme vulto branco está jogando o carro dele contra a montanha. Se viesse da montanha para o carro, eu diria que é neve, né? Uma bola de neve, rolou da montanha e caiu. Mas é o contrário, a bola de neve está vindo de assim, e pressionando ele contra a montanha. E ele vai achar isso muito estranho. Mas ao encontrar esse professor, ele vai descobrir tudo o que aconteceu na estrada e por que esse professor passa a sua vida escondido. Esse professor, o que eu posso dizer para vocês é que ele está sendo perseguido. E a perseguição tem a ver com o que aconteceu na montanha com o nosso narrador. O tema do pacto fáustico, que é aquele pacto, né, com o demônio, é encontrado em vários textos do Casares e aqui vai se apresentar num conto intitulado O Relojoeiro de Fausto. O personagem principal, que se chama Olindim, ele está em um baile de máscara fantasiado de diabo. Durante o baile, ele reflete sobre a sua vida e o medo de perder a mulher que ele encontrou naquele baile, que, se não me engano, chama Mariana. Mas não é só o medo de perder aquela mulher, é de perder a única mulher que ele conseguiu, ou que falta. Ele tem um receio de acabar a vida sozinho, ele está com medo de perder então essa mulher que ele encontrou no baile. Não por necessidades amorosas, se é que você me entende. Mas para evitar a solidão em que ele já vive. Em um ponto dessa festa, o Olindim vai encontrar outro diabo, mais gordo, que acaba sendo um homem que vai oferecer para ele a possibilidade dele atrasar o seu relógio biológico e prolongar sua vida. Essa é uma preocupação do Olindim também. Ele acha que a vida dele está indo muito rápido e que está se acabando. Ele gostaria de prolongar, porque aí sim ele teria mais chance de encontrar uma pessoa para ficar com ele. Mais ou menos isso que acontece. Se é que você me entende. Este encontro com esse diabo relojoeiro é um ponto de inflexão na história, pois vai introduzir a possibilidade, sim, dele alterar o curso natural de sua vida e de evitar, de certa forma, a morte. Ele vai achar que esse diabo é só também um homem fantasiado, mas não é. É o próprio diabo mesmo. E apesar das promessas desse relojoeiro, o Olindim percebe que o rejuvenescimento não chega, embora note sinais
de encorajamento, de estar tendo mais disposição, se é que você me entende. Mas fisicamente o rejuvenescimento não acontece. Então ele finalmente opta por deixar a vida correr e vai esperar o seu fim mesmo. Acontece que ele fez um acordo com o diabo. E esse acordo tem que ser pago. O noúmeno, que é o próximo conto desse livro, ele se passa em um dia, e isso está bem definido aqui, muito quente, em janeiro de 1919. Os personagens principais são um grupo de jovens que decide visitar o parque japonês onde se encontra o noúmeno, que é um cinematógrafo unipessoal que estava causando sensações naquele momento. O que é esse cinematógrafo? Sabe aquelas cabines? Antigamente existia em parque de diversão, onde você sozinho ali com a tela assistindo um filme. Eu acho que hoje em dia, nessas lojas de shopping, de parque, né, dessas lojas de parque, tem shopping, essa loja de eletrônico em shopping, sabe? Jogos eletrônicos. Acho que ainda tem a cabine, mas é para 2 pessoas. Mas é uma cabine, você vai entender, onde fica só você e a tela ali vendo o filme. Então, o noúmeno é isso aí. Esse noúmeno, ele é apresentado como um dispositivo que ele revela verdades profundas sobre as pessoas que vão estar lá dentro. Ao longo da história, os personagens eles discutem as suas expectativas e o medo sobre o que o noúmeno poderia revelar sobre cada um deles. Um dos personagens, que é o Arturo, ele está estudando trigonometria, a sua última matéria do ensino médio, para o exame de março. Um parente, o professor, que recomendou que ele estudasse isso. O Arturo faz amizade com a Menebar, que o ajuda a se preparar para o exame. Ao longo da história, os personagens vão expressar suas dúvidas e medos, se eles vão ou não àquele cinematógrafo e o que aquele cinematógrafo pode revelar sobre cada um deles. Por exemplo, um dos personagens, que é o Dilon, comenta: ou a gente vai tranquilamente e não acredita em nada que o dispositivo mostrar, ou a gente vai, acredita e é isso aí. Então, essa aqui é uma história sobre a natureza da verdade e como as pessoas muitas vezes preferem ignorar as verdades para poder continuar vivendo. Se é que você me entende. Trio, que é o próximo conto, se passa ao longo de 3 noites em 1929. O narrador encontra uma moça chamada Joanna Gluck, que é uma mulher casada com um juiz penal, o Dr. Ricardone. Não é o Ricardão, não, é o Ricardone, hein? Se é que você me entende. Na história, a Joana conta ao narrador sobre um sonho que teve em que ele a roubava um automóvel de luxo. No entanto, após esse encontro, a Joana diz para o narrador que contou tudo para o marido. Ela contou tudo que não aconteceu. E que eles estão indo para uma quinta, né, uma fazenda, passar um tempo. O narrador se sentiu, quando ela contou o sonho, lisonjeado pelo fato dela estar fugindo com ele, pelo fato de ser um carro de luxo, né? No entanto, a vaidade dele vai levar um golpe quando ela revela que contou para o marido e, além do mais, pede desculpa para ele. O narrador vai ficar perplexo, não entendendo absolutamente nada do que essa Joana está dizendo. Como assim perdoar pelo quê? Aquilo foi um sonho. Mas essa história ainda vai te pegar de uma certa maneira, porque haverá outras histórias, mais 2 histórias que vão se desenvolver após essa. E o leitor é levado através de uma série de encontros e desencontros, onde parece que nem tudo foi um sonho, onde parece que sonho e realidade se mistura. E nós não sabemos verdadeiramente quem estava sonhando, qual foi o sonho e se era um sonho. O próximo conto, que se chama Uma Viagem Inesperada, um jovem no ano de 1980 relata suas interações diárias com o tenente-coronel Rossi, que tem um programa numa rádio. O Rossi é descrito como um homem corpulento, de pele seca, avermelhada, escura, e ele é uma pessoa muito autoritária, forte e autoritário. Apesar de seu respeito e o afeto que o narrador sente pelo Rossi, muitas vezes ele se encontra em uma situação desconfortável com esse velho. O narrador admira o Rossi como um veterano corajoso e pitoresco, mas também ele está ciente de que as arengas, as brigas que o Rossi arruma na rádio, promovem preconceitos e minam convicções.
O Rossi acaba ganhando até um apelido, chamam ele de Caim antes do café da manhã, né? Então lembre que de manhã o Caim matou Abel. Se é que você me entende. Então ele recebe o apelido de Caim antes do café da manhã. O narrador se sente em dúvida com o Rossi e acredita que deveria dar umas dicas, dar uns conselhos e falar: olha, meu senhor, não é bem assim, né, que a banda toca. Mas as suas tentativas, mesmo sendo sutis, não vai agradar muito o Rossi não. Mas é um jeito de ele chegar, se aproximar e dar conselhos. E ele vai sendo bem sutil para que o Rossi não perceba. E a gente vai vendo também o desânimo do narrador em tentar mudar esse velho. Esse velho não muda mais. É um conto sobre a identidade, sobre a idade, sobre a realidade e sobre as sutilezas das relações humanas. No conto O Caminho para a Índia, o protagonista coleta notas para um discurso em louvor ao doutor Francisco Abreu, e ele mantém, então, anotações desses discursos e também mantém diários sobre esse doutor. Essas notas e diários vão servir para ele redigir um artigo que defenda esse doutor. O doutor Abreu é o personagem central da história. Ele é um médico dedicado e estudioso que, apesar de suas origens humildes e um consultório, ele atrai muitos pacientes graças à sua dedicação laboriosa e o tratamento cordial. A história apresenta uma série de aventuras que marcam uma das descobertas mais importantes desse doutor para a felicidade do homem: um medicamento contra a calvície. Eu tô precisando, hein? É normal isso. No penúltimo conto, O Quarto Sem Janelas, acompanhamos um escritor argentino em Berlim. Mas ele está naquela Berlim dividida, antes da queda do muro. Então, depois dele passar vários dias na Berlim Ocidental, ele decide visitar a Berlim Oriental. Durante a viagem de ônibus, ele interage com vários personagens, incluindo um homem chamado Ricardo Brescia, um italiano que vive na Berlim Oriental e que está na Berlim Ocidental. O conto se desenrola em um contexto de tensão e ansiedade, refletindo essa ansiedade na inspeção policial na fronteira e na interação com os outros passageiros do ônibus. Então ali, nessa divisa de uma mesma cidade dividida por um muro, o narrador se encontra em uma situação de incerteza e de medo, exacerbado pela atitude hostil dos policiais e a surpresa de que alguns dos turistas podem não ser tão inocentes e não serem turistas. É um longo conto, é um conto onde o narrador reflete sobre a identidade, como que um escritor e o seu interesse pela cosmografia, um tema que surge na conversa com Brescia, vai se desenvolver naquele ambiente dividido. Esses elementos vão contribuir para a atmosfera de estranheza e desorientação que caracteriza toda a obra do Casares. Então essa desorientação nesse conto é o reflexo da construção daquele muro. O livro, então, aqui se encerra com o conto O Rato ou a Chave para a Conquista, que explora a relação entre um mestre e o seu discípulo. Um dia, o mestre anuncia para o discípulo que ele encontrou uma chave para o comportamento humano. É a confrontação de sentimentos e ações com a ideia da morte. A história vai se passar, bem interessante isso, em uma casa onde existe o ruído constante de um rato roendo a madeira. O mestre, que se chama Melville, vai chamar o seu aluno, o Rogerone, e eles discutem sobre a presença do rato e as suas implicações. É através desse rato que o mestre vai ensinar a situação do confronto. Bem interessante isso. Então é assim que acaba o Histórias Desmesuradas, que é o quarto livro contido aqui nas obras completas do Adolfo Bioy Casares. Para mim, o livro de conto do Casares, este livro de conto do Casares, é mais do mesmo. A única coisa que difere aqui dos demais é que neste livro eu senti que o ritmo foi muito mais lento do que os livros anteriores. De todos os livros de contos lidos até agora desse escritor, eu considero Histórias Desmesuradas o mais fraco. Se é que você me entende. Se você gostou desse e de tantos outros vídeos do canal, não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, se inscrever e compartilhar. Em breve voltamos com mais um livro do Adolfo Bioy Casares.
e também ao longo dos dias teremos mais vídeos aqui. Esse é o Sempre um Livro, o prazer da leitura.